Mas você mencionou que você gosta muito de Naruto. Por que você gosta tanto de Naruto? Cara. Ai, cara. Eu acho que... Você gosta de Naruto? Olha meu braço aqui. Olha meu braço aqui, não Kumoji. tinha visto, cara. Olha você aqui, cara. Olha o Narutinho aí, ó, do seu lado. Naruto, cara, é uma obra que fala sobre todos nós. Claro, pode. Naruto é uma obra que fala sobre todos nós. Primeiro porque tem muitos personagens e cada personagem é de um jeito. E algum personagem vai ser você. E Naruto é uma obra que não fala sobre escolhas. Naruto não fala sobre amor, assim, a princípio. Fala sobre as escolhas, fala sobre... Mas Naruto fala sobre traumas. E todo mundo tem um trauma. E algum personagem tem um trauma que é o seu trauma. Esse é o Naruto. Porque os personagens... Assim, a gente tem algumas maneiras de lidar na vida, né? A gente lida, às vezes, com propósito. Então, a gente nasce, a gente cresce e a gente tem propósitos de vida. Que nasceram com a gente. Quando a gente era criança, a gente brincava com coisas e que já denotavam o seu propósito, e você cresce e você faz aquilo que era brincadeira pra você. Era o seu propósito de vida. Você nasceu pra isso, né? Então isso é uma maneira de ver a vida como propósito, né? E a outra maneira de direcionar a vida é pelo trauma. Se a gente não vive pelo propósito, a gente vive pelo trauma. Porque aí a gente confunde as coisas. O trauma vira o nosso propósito. Que é o que acontece com o Sasuke, que é o que acontece com o Naruto, que é o que acontece com o Gaara. O trauma, o que é o que acontece com o Tobi, que é o que acontece com Kakashi. o Kakashi, que é o que acontece com o que tentou explodir a vila lá, Orochimaru. o Pain, com o Orochimaru também, todos, tá? Todos eles se confundem e acham que o trauma é o propósito de vida. Então a gente pode ser movido na vida por N fatores, pelo nosso propósito de vida, né? Que vem com a gente quando a gente nasce. Às vezes por coisas que nos emocionam. Emocionar significa mover, tirar do lugar, né? Coisas que nos emocionam, né? Positivamente. Também são coisas que movimentam a gente. O trauma também pode ser positivo. Às vezes a gente tem traumas positivos, né? Que a gente sempre leva o trauma com uma coisa negativa. O trauma é um negócio que te deu um impacto, que te emocionou muito forte. Isso é um trauma, né? Mas no Naruto a gente tá falando sobre traumas negativos, né? Ou a gente é movido pelo trauma. E daí a gente quer se vingar. A gente quer provar a nossa existência. A gente quer mostrar pro outro que a gente é melhor que ele. E aí a gente é movido pelo trauma. E em Naruto, os personagens são movidos pelo trauma. Só que todos os personagens de Naruto, eles precisam passar por um momento de entender o que é o trauma dele. Mais do que isso. Dar a mão para o próprio trauma, abraçar o trauma e entender que ele não existe por causa do trauma. Todos eles. E isso fala sobre todos nós, quase todos nós, né? Eu acho que a gente, muitas pessoas, quase todas, passam a viver pelos traumas, né? E eu digo quase todas, não são todas, tá? Claro. Mas muitas pessoas passam a viver pelos traumas. E são as pessoas que vão se identificar com o Naruto. Porque elas vão assistir o Naruto e vão falar, isso aconteceu comigo. Esse sou eu. Absurdo. Não, você tá falando, me dá vontade até de chorar, só de pensar, porque faz todo sentido. E, inclusive, recentemente, eu tive lá cobrindo o Bloco Otaku junto com o Nepo. Salve, Nepo, tamo junto. Teve um Bloco Otaku agora, não sei se você ficou sabendo, foi durante o Carnaval. O Carnaval foi semana passada, né? Cara, existe um Bloco Otaku agora aqui em São Paulo. Inaugurou pela primeira vez na vida. Eu não tava aqui, eu tava viajando, mas eu li sobre. E foi legal? Porra, absurdo. Foi muito legal. E a gente foi lá com o Hype, né? Porque agora o Hype também tem o Por Dentro do Hype, onde a gente tá cobrindo alguns eventos. E eu fiz questão de cobrir o primeiro Bloco Otaku. E nós fizemos uma entrevista lá que eu achei muito genial, porque fala exatamente do que você está falando. Tinha um rapaz lá vestido de Naruto com óculos lá da Oakley, né, que usa bastante aqui em São Paulo, pra galera que é de quebrada. E aí ele falou que ele era o Naruto Mandrake.
Como é que vocês chamam aqui, Lucas? Mandrake. Maloca, Mandrake é o quê? Mandrake? Então ele era o Naruto Mandrake. E aí foi muito interessante, que ele é professor, inclusive. Depois a gente foi descobrir que ele era professor de história. O que ele falou ali durante aquele pequeno momento que ele teve voz, quando a gente perguntou por que ele estava de Naruto e por que Naruto Mandrake. Na visão dele, o Naruto, ele tem muito a ver com a galera que mora na comunidade, com aquele jovem sonhador que passa por vários problemas, mas aprende a lidar com eles para poder seguir em frente e conquistar os seus objetivos. Então, isso vai de encontro totalmente com o que você acabou de falar, Komodi, de que o Naruto, sim, ele claramente é uma criança lotada de traumas, mas que ele mostra pra gente que é possível você, mesmo com um problema, né, pegar o limão e transformar ele numa limonada de fato, porque ele tinha tudo para se tornar um vilão. Tudo, tudo. O Naruto, ele era aquela pessoa que tinha todas as desculpas possíveis para se tornar um vilão. E o cara, desde criança, ele fala, não, eu quero fazer algo de bom, eu quero ser reconhecido. Então, o trauma dele faz com que ele queira ser reconhecido a qualquer custo, mas ele nunca leva isso para um lado negativo. Então, essa galera da comunidade, que é o Naruto Mandrake falou, é exatamente isso, cara. É quando você olha pra vida, pô, o Naruto não tem pai, não tem mãe, mora sozinho, todo mundo da vila odeia ele, não deixa nenhuma criança brincar com ele. O que essa criança vai fazer, cara? Como é que essa criança ela consegue olhar pra vida e ver que a vida faz sentido? Como? E aí você traz isso pra realidade. Eu já mencionei, eu não tive algo tão traumático quanto ele, mas eu já mencionei em vários episódios aqui que o fato de eu ter Naruto tatuado, de eu amar Naruto, é porque ele foi realmente muito importante pra mim durante muitos, muitos momentos da minha vida. Porque parece brincadeira, mas você olha e fala, cara, se o Naruto conseguiu vencer essa dificuldade, eu também consigo. Vira lição de vida, né, cara? Eu li uma matéria agora recente de que as crianças que assistiram Naruto, elas têm menos questões psicológicas. Não sei se você chegou a ler isso. E eu não li. E faz todo sentido, porque a gente assiste o Naruto, que é uma expressão simbólica sobre a nossa alma, e a gente se reconhece. Então a gente começa a nomear coisas que acontecem com a gente. A gente começa a falar, olha, é possível acontecer isso, sabe? E o que o Naruto faz e que os outros personagens fazem também, né? O do Sasuke demora mais. Demora muito mais, aliás. Mas depois a gente volta a falar do Sasuke, porque, pô... Mas o que o Naruto faz é... Ele pega... Porque qual que é o rolê, assim? Quando a gente tem um trauma, alguma coisa que a gente não consegue lidar muito com isso, a gente coloca pra debaixo do tapete, a gente deixa dentro da gente escondido e não lida com isso. E aí ele começa a lidar com a gente. O trauma e essas questões nebulosas da nossa vida, se a gente não lida com elas, elas vão lidar com a gente. Como? Controlando a gente. É isso que eu falei. Quando a gente inverte e começa a achar que o trauma é o nosso propósito de vida. Mas a gente não percebe isso. A gente acha que é o propósito mesmo. Sim. É um momento em que o seu trauma, o que está guardado lá dentro de você, ele toma conta de você. Que é o que acontece com a raposa. Enquanto o Naruto não se reconciliar com a raposa, que é o trauma dele, que na verdade, olha o que ele lida, o Naruto. A raposa não é o trauma dele, é o monstro coletivo da vila. Ele tá escondendo dentro dele o trauma de toda uma aldeia. Ele tem que lidar com um monstro conjurado, que é a raposa de 9 caudas, que é o monstro da aldeia toda, com todos os traumas de todas as pessoas que lá vivem. E enquanto ele não aceitar isso e der as mãos para isso e entender que isso é potência e vai dar poder para ele, isso vai manipular ele. E isso acontece com todos os outros, né? Se você vai olhando personagem por personagem, é assim, né? Eles vão descobrindo o trauma, eles se reconciliam com o trauma, eles usam o trauma a favor deles. Todos eles. Né? Verdade. E no fundo, o Sasuke, que tem uma vida tão sombria, né, com tudo que aconteceu na vida dele, no final ele vira o quê? O Hokage das sombras. Porque ele entendeu que o espaço das sombras não é um espaço que tem que ser renegado. Ele tem que ser ocupado. E é isso que acontece na nossa vida. Os nossos traumas vão para as nossas sombras
E não tem que ficar escondido no escuro. A gente tem que jogar a luz lá, a gente tem que ocupar esse espaço, sentar pra tomar um café com o nosso trauma e falar como é que a gente vai seguir daqui pra frente. Né? E por isso que Naruto é uma potência, cara. E chorei muito, todo mundo chorou. Você já chorou assistindo Naruto? Muitas vezes. Chorei assistindo Naruto, porque falava sobre mim, cara. E falava sobre mim tanto quanto fala sobre todas as outras pessoas, porque a estrutura psíquica da humanidade, a nossa estrutura psíquica é a mesma. A gente fica achando que a gente é tão diferente do outro, e mas não. Olha que paradoxo, né? E é isso, então, tipo... Existem padrões. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.